Às vezes, tudo que a gente precisa é um romance protagonizado pela Sofia Carson. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica e este é o meu canal. E no vídeo de hoje vim falar com vocês sobre A Lista da Minha Vida, que chegou esses dias na Netflix. E eu vim comentar um pouquinho com vocês e principalmente dizer que eu chorei demais com esse filme, gente. Chorei demais e eu estou aqui para elogiar ele, porque eu simplesmente amei. A Sofia Carson vem protagonizando cada vez mais filmes no catálogo da Netflix, então a gente viu ela ali começando com Feel the Beat, Continência ao Amor, ao lado do Nicolas Galatzini, Bagagem de Risco, que lançou no final do ano passado, então a gente teve ali um filme mais, né, bem movimentado, né, um pouco de suspense também. E agora a gente teve A Lista da Minha Vida, né? E assim, gente, apesar de esse filme ser considerado um romance, mas o foco principal do filme é outro, né? O romance, ele é uma questão ali secundária da história, então é um filme que a história gira ali em torno do luto, né? Então a gente tem a nossa protagonista que desde o início do filme mostra ali a ótima relação que ela tem com a mãe dela, né? A mãe dela é tudo pra ela, né? Então, desde o início a gente já descobre ali que a mãe dela está doente novamente, né? Ela está com câncer novamente. E dessa vez, a personagem da Sofia, ela sabe que o tratamento não vai dar certo, infelizmente. Então, ela acaba perdendo a mãe dela. Então, a gente vê, basicamente, durante o filme, o luto ali, né? E como o luto afeta a vida da nossa personagem. Então, é um filme bem emocionante, é um filme que me tirou muitas lágrimas. Eu não assisti no dia que lançou, né, porque eu acho que lançou sexta, eu fui assistir sábado com a minha mãe, e a gente amou esse filme. Gente, eu simplesmente amei, eu fiquei sem palavras, porque eu vi as pessoas comentando muito sobre o casal, tanto que eu tava shippando, e achei que eu tava shippando errado, na verdade, mas eu shippei certo. Mas assim... apesar do romance ser secundário, isso não tira nada da magia da história, sabe? O quanto esse filme é bom, sabe? Ele conseguiu desenvolver vários tópicos diferentes ali durante a história muito bem, sabe? Eu simplesmente amei. A história vai acompanhar a Alex, né, protagonizado pela Sofia Carson, e como eu já falei pra vocês, a gente desde o início já acaba descobrindo, né, que a Alex, a mãe dela, na verdade, tá doente, então a Alex perdeu a mãe dela ali logo no início da história, e a Alex, junto com os irmãos, vão encontrar o advogado pra falar sobre o testamento, né, o que a mãe deles deixou pra eles, né. Então, cada irmão, né, recebe sua herança, porém tem um detalhe. A Alex não recebe logo de cara porque tem uns detalhes ali. O advogado acaba conversando com ela e explicando que a mãe dela meio que fez um desafio, né? Achou uma lista que a Alex tinha feito quando ela tinha, sei lá, 13 anos. Uma lista de tópicos, assim, que ela gostaria de fazer e realizar na vida dela. E a mãe dela acha e a Alex, tipo, nem lembrava mais dessa lista. E a mãe dela acha uma ótima ideia fazer um desafio com a Alex. Então ela teria que cumprir todos os itens da lista em um ano. E a cada item riscado, ela receberia um vídeo que a mãe dela preparou pra ela. E aí sim ela receberia a sua herança. Então a gente tem esse desafio lançado ali no início do filme. Então o filme vai girar em torno dessa lista que a Alex tem que cumprir todos os tópicos. De início ela fica meio assim, né? Por que aconteceu isso? Mas durante a história ela vai se conectando. Ela vai entendendo a importância de tudo isso. E esse foi, assim, um ponto, assim, que me fez me emocionar muito. Cada coisinha que ela fazia, ela recebia um vídeo. E cada vídeo era, assim, tão emocionante, sabe? Tipo assim, lembrando aqui, eu ficava, gente, que coisa mais linda. Eu gostei tanto da ideia desse filme, porque, assim, poderiam fazer esse filme, né, abordar o luto de várias maneiras. Mas a forma como eles escolheram sobre a lista da vida dela, sobre esses itens, né, que ela deveria cumprir, que pra muitos pode ser até besta, né? Tipo, tinha algumas coisas ali, tipo, é uma tatuagem, aprender a tocar piano. Mas são coisas realmente importantes na vida da Alex, que poderia até não ser ali importante naquele momento, mas já foi um dia, né? Principalmente na adolescência. Então, assim, eu amei essa história, sabe? Esse detalhe da história. Conforme a história vai se desenvolvendo, a Alex vai se aproximando do Brad,
que no caso é o advogado, né? E assim, gente, antes de assistir o filme, eu já tava shippando eles, tá? Eu já adianto porque eu tinha visto uns edits. E aí, quando eu fui assistir o filme, eu fiquei, gente, eu tô shippando errado, não é possível. Porque o que que apareceu na história? Apareceu o psicólogo. E eu falei, nossa, o psicólogo é tão querido, né? Tipo, coitado, eu tô shippando ela com ele e tal. No caso, com o Brad. Mas a história vai se desenvolvendo, e parece que vai ir por um caminho, aí na verdade vai para outro. E eu simplesmente amei tudo nesse filme. Eu gostei muito. Eu acho que só tem um detalhe que eu vou ainda falar um pouquinho, mas de resto eu amei. Eu gostei que o filme conseguiu desenvolver muito bem a relação dela com a mãe, né? Mesmo que seja a questão dos vídeos e sobre a lista da vida dela, sobre as conquistas que ela vai conquistando, porque, tipo assim, ela tinha vontade de ser uma ótima professora, e ela tinha pausado a carreira dela de professora, e tava trabalhando em algo que ela não desejava, sabe, pro futuro dela. Então, a mãe dela meio que mostrou isso pra ela, sabe? Então, o desafio dela com aquele aluno específico ali na aula, a relação dela em tocar piano, em finalmente aprender a tocar piano, que inclusive eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do filme, quando ela toca piano, porque eu amo piano, gente, eu não sei tocar, eu tenho muita vontade de aprender, eu sou apaixonada por cenas em filmes, em séries, em doramas, quando o personagem tá tocando no piano, sabe? Eu simplesmente amo. Então, pra mim, foi perfeita aquela cena. Então, vários desafios ali dela, sabe? Eu acho que cada desafio que ela conquistava, eu já tava ficando mais emotiva, mais emotiva. Até que finalmente aconteceu o último vídeo, né? Onde a mãe dela tava gravando o vídeo. Gente, eu acho que esse é um ponto, assim, que eu fiquei... Só de lembrar eu dou vontade de chorar. É quando ela tá gravando o último vídeo e a filha dela, que no caso é a Alex, aparece no vídeo abraçando a mãe. O que você tá fazendo, mãe? E entregando ali o chá pra mãe dela. A mãe dela já tava doente. Então, assim, eu achei aquele momento, sabe? Eu achei. Sabe aquele emoji da cabeça explodindo, assim? Porque ela tava gravando ali pro futuro, sabe? Então, isso me fez refletir muito, porque a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Então, a mãe dela sabia que ela ia morrer, que ela não ia conseguir sobreviver à doença, infelizmente. Então, eu acho que esse é um ponto muito forte ali do filme. Esse filme eu simplesmente amei. Assim, eu fujo de filmes que tem finais tristes, que faz a gente chorar. Eu fujo, gente, porque eu não gosto de sofrer, eu não gosto, eu sou chorona, entendeu? Eu sou chorona. Mas eu sabia que o filme não teria final triste, né? Mas tudo que a Alex conquistou durante o filme, assim, eu acho que foi impecável. Agora, bora falar sobre o romance. Porque, assim, nem de choro a gente vive, né? Só de choro, entendeu? A gente precisa falar dos romances, entendeu? E principalmente o romance desse filme, porque eu vou dizer pra vocês, eu admito que eu fui assistir por causa do romance, entendeu? E também por causa da Sofia Carson. É um filme protagonizado pela Sofia Carson. E se tem a Sofia, eu tô assistindo, entendeu? E ali, desde o início, eu comecei a shippar ela com o Brad, né? Desde o início. Antes, na verdade, eu tinha visto um edit deles um dia antes, que no dia que lançou. E eu falei, ela precisa ficar com o Brad. Mas o caminho tava indo pra um lado, tava indo pro outro. E ela começa um relacionamento com o psicólogo. Eu admito que no início eu gostei muito dela com o psicólogo. Tipo, não é que eu gostei, eu tava chipando ela com o Brad, mas eu gostei do psicólogo, eu fui com a cara dele. Só que conforme o tempo foi passando ali, o tempo do filme, e eu fiquei, gente, mas esse cara é muito controlador. Não é controlador com ela, assim, mas tipo, ele quer as coisas do jeito dele. Ah, vamos jantar aqui em casa, na minha casa, com os meus amigos. Ah, mas a gente vai nesse restaurante. Eu já tava tipo, wait, calma aí, meu filho. Tipo, vocês estão num relacionamento, vocês dois têm que decidir as coisas. Vocês dois vão ter que decidir juntos se vão em tal restaurante, se vão fazer o jantar na casa. Tipo, ele não tinha ido na casa dela. E eu achei isso meio, sabe? Eu não considerava ele um babaca. Longe disso. Só que, tipo, ele era meio que... Ele quer as coisas só do jeito dele. E isso tava me incomodando. Mas eu gostei muito da forma como desenvolveram o Brad e a Alex. Eu gostei que, desde o início, sempre foi baseada em amizade. No início, ela não tinha ido muito com a cara dele, mas conforme o tempo foi passando, eles foram criando um vínculo de amizade muito grande, porque ele tava
diante ali da situação junto com ela, sabe? Então, ele sabia das coisas, ele tava ajudando ela. Então, foi criando um vínculo de amizade, eu gostei bastante disso, até que finalmente rolou o romance. Só que o Brad, ele tinha uma namorada. Então, eles acabam... A namorada dele percebe que ele tinha criado sentimentos, né? Então, eles acabam se separando e tal. Só que assim, gente, quando a primeira vez que a namorada dele apareceu, eu falei, meu Deus, essa mulher é linda. Lindíssima, 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 lindíssima. Só que eu comecei a perceber que eles não combinavam, gente. Não combinavam. Não combinavam. No momento que ela falou que ela é alfa, eu falei. Já comecei a me irritar, entendeu? Porque assim, ela é igualzinho o psicólogo, gostam de controlar tudo, sabe? E isso me incomoda muito, porque, tipo assim, eles querem controlar e não deixam outra pessoa escolher, sabe? Então isso me incomodou. Eu achei ela uma diva desde o início. Eu admito, desde o início. Só que quando ela falou essa questão de alfa, eu já fiquei. Eu acho que esse relacionamento. Porque eu já tava realmente achando que ela ia ficar com o psicólogo. Eu falei, pronto, chipei errado, vai dar errado. Mas assim, deu tudo certo, não houve traição, entendeu? Amém, né? Eles terminaram, então eu gostei disso. Além do romance, além da lista, a gente teve também a questão do arco da história da Alex em relação ao pai dela, né? Porque a gente vê ali na história que ela acaba descobrindo que o pai que criou ela a vida toda não é o pai biológico dela, né? Porque o pai biológico dela é de uma outra relação da mãe dela do passado. Então, a gente teve esse arco para desenvolver também. Só que eu senti que eles não se aprofundaram tanto, mas eles conseguiram trabalhar muito bem, sabe? Eu gostei da forma como eles trabalharam, tanto que ela foi atrás, junto com o Brad, do pai biológico, e ele conta a perspectiva dele, né? Ele fala que ele tentou se aproximar, mas viu que a relação que ela tinha com o pai dela de criação era muito forte, né? E é interessante ver que ela não se sentia assim. Ela sentia como se o pai dela só se importasse com os irmãos homens, né? Tanto que ela fala, agora eu entendi, né, o porquê dele ser mais próximo com vocês do que de mim, porque ele não é meu pai biológico. Só que os irmãos também tinham uma outra perspectiva dela com a mãe. Eles se sentiam excluídos da relação dela com a mãe, né? Porque elas eram um encarne. Então é interessante ver as perspectivas ali, né? Então a gente entende, começa a ver ali na história que o pai dela, ele se sentia inseguro, né, querendo ou não. Então, ele amava ela, ele é o pai dela, ele que criou ela, ele não via ela de uma outra maneira. Mas é interessante ver essas perspectivas, sabe? Ela se sentia excluída da relação do pai com os irmãos, e os irmãos se sentiam excluídos da relação dela com a mãe. Então, apesar, como eu falei, de não ter sido tão aprofundado, eu gostei da forma como abordaram tudo isso. Eu acho que o filme, ele, apesar de abordar sobre o luto, abordar sobre coisas da vida, sabe? Eu acho que foi um filme que abordou de uma forma leve, sabe? Eu acho que eu não senti um peso por ser uma história de luto. Luto, as pessoas podem viver o luto de várias maneiras. O luto de um fim de um relacionamento, o luto da perda de alguém importante. O luto, ele não é só considerado da morte de alguém, sabe? Ele pode ser de várias questões, né? Várias. E eu gostei da forma como foi desenvolvido isso, sabe? Porque o luto não é igual para todo mundo. Não é o mesmo sentimento, as mesmas coisas que acontecem. Então, eu gostei muito de como trabalharam isso no filme. Gostei da escolha dos atores. O casal, eu gostei bastante. Então, como falei, eu gostei da forma como foi desenvolvendo a questão do casal, né? Porque durante a história, os protagonistas estão em relacionamento com outras pessoas também. Então, eu gostei da forma como trabalharam. E a lista, né? Eu acho que os vídeos foram muito importantes ali pra história. Foi um filme de 2 horas que eu não vi passando, porque eu fiquei tão presa na história que eu realmente, genuinamente, não fiquei tão assim, tipo, ai meu Deus, será que tá acabando? Entendeu? Eu fiquei presa na história, eu simplesmente amei. Eu acho que se for dar uma nota de 0 a 5, com certeza 5 de 5 ou 4,5 de 5, porque eu realmente amei, gostei muito. Mais um filme aí da Netflix, protagonizado pela Sofia Carson, e eu já espero outros, entendeu? Porque eu amo essa atriz, e inclusive eu amei esse querido, que é o Kali Allen, né, que fez o Brad. Eu já tô pensando em ver filmes
protagonizados por ele, porque eu amei a atuação dele e eu achei ele muito querido, muito bonitinho. Então, tô bem curiosa para assistir outros trabalhos dele. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou do filme e também ideias de vídeos e tudo mais. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!